Olá pessoal, mais um vídeo do canal do YouTube Marco Cotrim Escritor. Com esse nome a gente aqui trata de literatura. Literatura e suas várias conexões com a vida das pessoas. Literatura e suas várias conexões com um mundo de outras disciplinas, até ciência às vezes. A literatura você pode relacionar com filosofia, história, com a nossa própria língua, com linguística, com psicanálise, né? E hoje eu vou relacionar a literatura com a mitologia. E para isso eu vou apresentar para vocês um livro que foi publicado em 1949 por um escritor chamado Joseph Campbell, um americano, a autoridade em mitologia. Pra você ter ideia, ele foi para Nova Zelândia estudar a cultura maori, teve na Polinésia, teve nas umas ilhas aí do Pacífico e tal. Então ele estudou com profundidade a mitologia e escreveu muito sobre história da religião e sobre mitologia comparada. Interessante desse livro é o seguinte: primeiro que ele traz os arquétipos, e aí ele lembra um pouco o Jung, né? Tem o protagonista, o antagonista, o mentor, tem o guardião do limiar, tem um monte de arquétipos, e aí bem perto da psicanálise. Mas ele fez uma coisa interessantíssima, pessoal, que foi o seguinte: ele estudou um monte de culturas, a mitologia de várias culturas, e concluiu o seguinte: toda história é a mesma história. Opa, não tem história diferente? Não. As histórias são, óbvio, não são iguais, né? São semelhantes, têm a mesma estrutura e contam os mesmos dramas. Tem um herói que vive aqui no seu mundo. Vou dar um exemplo simples aqui. A estrutura clássica da trama do Aristóteles, por exemplo. Tem um herói, vive lá no seu mundo, quietinho, tudo equilibrado, bonitinho. Tem comida, tem água, tem trabalho, tem diversão, tem amor, tem ódio, tem tudo. Está equilibrado. Alguma coisa acontece no meu coração. Não é isso, desculpa, não é isso. É que alguma coisa acontece na vida do herói, um estremecimento, uma tragédia, algum drama, alguma coisa complica a vida do herói e desequilibra essa vida plácida que ele tinha, essa vida tranquila, quietinha, e aí o leva para rumos absolutamente desconhecidos. E ele sofre. Ele sofre, mas vence as dificuldades ou não vence, a depender do tipo de herói sobre o qual você está falando. Ele luta e, no fim, se ele vence as dificuldades e conquista a felicidade, como é típico do filme americano, né? O final feliz. Isso para o Campbell é aquele retorno, depois do desequilíbrio da sua vida, aquele retorno com um frasco de elixir na mão. Então, é muito interessante esse livro. Quem gostar de mitologia, de literatura, é altamente recomendável. É muito bonito o livro, muito interessante. Chama-se O Herói de Mil Faces, de Joseph Campbell. Mas já que eu comecei falando de mito, vamos adentrar um pouquinho mais na mitologia, né? Em um dos vídeos aí, um dos dois primeiros, eu disse o seguinte, que a gente adora, o ser humano adora contar história, adora ouvir história. E isso vem desde antes, óbvio, muito antes da escrita. Vem desde muito antes até da fala. Porque, mesmo sem conversar, é possível contar uma história. Então, você para, por exemplo, como há uns meses atrás eu parei ante umas pinturas rupestres e você vê desenhos. Aquilo não é escrita, são desenhos. Mas quem executou aqueles desenhos contou uma história. E mesmo antes de qualquer ferramenta ou da própria fala,
Ele pode mostrar com gestos uma história. Mostrar uma caça, uma coleta, um acidente, alguma coisa. Então, a mitologia, no seu relacionamento com a literatura, traz exatamente essa surpresa, esse gosto pela história, esse gosto pelo drama, pela tragédia, pela busca da felicidade, pela busca do frasco de elixir. E aí, a mitologia, em se tratando de literatura, é um pouco diferente da mitologia religiosa. Porque o mito, definido assim, o que é o mito, né? Bem simples. O mito é uma história sagrada. O mito não é mentira, não é verdade, é uma história sagrada. Se você voltar lá na mitologia antiga, na tradicional ocidental, você vai na mitologia grega, do que eles tratam? Das origens, a origem do mundo, a explicação para as colheitas, a explicação para a chuva, a explicação para os segredos do templo não poderem ser distribuídos para a humanidade. E aqui eu relembro, com essa proibição de distribuir para os humanos a sabedoria dos deuses, relembro, por exemplo, o mito de Prometeu. Lembra do Prometeu? Ele teve uma desavença qualquer lá e levou o fogo dos deuses para os humanos e ensinou aos humanos as suas propriedades. Aí o Zeus ficou bravo e tal, deu um castigo para ele, que foi ficar amarrado. Durante o dia via um pássaro, talvez, não sei se tem águia na Grécia, mas uma ave de rapina qualquer, vinha e bicava o seu fígado. Agora, o mais interessante dessa história, pessoal, é o seguinte, é que o fígado, assim como a pele e alguns outros poucos tecidos, tem uma enorme capacidade regenerativa. Olha que interessante. Olha essa explicação incompreensível para o mito. Por que o mito manda a ave bicar exatamente o fígado do Prometeu? Porque de noite ele se regenera e de manhã o fígado está inteiro de novo. A ave pode comê-lo novamente. É uma coisa muito interessante essa coincidência, né? Porque, por exemplo, se os deuses mandassem a ave comer, o sistema nervoso enfiar o bico no ouvido e tirar o cérebro e comer, a ave só faria isso uma vez, não mais. Porque o cérebro dificilmente ia regenerar uma ou outra fibrinha nervosa aqui e tal, mas nunca o seu todo bonitinho como o fígado. Então, pessoal, a mitologia é óbvio que é misteriosa, porque é uma história sagrada. Falar sobre as origens. Além de ser uma história sagrada, a mitologia, ela traz coisas interessantes, coisas sobrenaturais. Os entes da mitologia não são pessoas, não são coisas, não são animais nem plantas. São entes sobrenaturais. E mais uma característica muito interessante do mito. O mito não tem data para você imobilizá-lo no tempo. O mito se passa no tempo do antes, no tempo primordial. O mito se passa fora do tempo. Diferente da ciência, por exemplo, que os físicos e astrônomos colocam o surgimento do universo há 14 bilhões de anos atrás, acho que 14 por aí, no chamado Big Bang. Então não é um mito, é a busca do conhecimento, porque ele coloca, olha pessoal, há 14 bilhões de anos para trás, houve uma grande explosão e surgiu o universo. Bom, se fosse um mito, essa história começaria assim. Naquele tempo, ou no tempo do antes, ou antes da existência do tempo, uns seres
poderosos alados esfregaram a bolinha e jogaram essa bolinha no espaço. E aí surgiu o universo. Então, essa é a beleza do mito. E a gente se acostuma tanto a usar as figuras míticas na literatura que eu estava fazendo a revisão de livro outro dito e fiquei surpreso. Fiquei surpreso porque no meu segundo livro publicado, deixa eu procurar, está aqui. O meu segundo livro se chama O Beijo Eterno, uma história de amor, deixa eu enquadrar aqui, isso. Uma história de amor e violência. É um livro fininho, tem 180 páginas, mas ele conta, esse livro, de maneira fantasiosa, a história do regime ditatorial brasileiro iniciado em 1964. Não se trata de política, óbvio, é literatura. Não toma partido, não tem nada a ver com política. Então, o livrinho é narrado por 6 personagens, cada um tem a sua visão daqueles tempos. Um tempo que eu vivi. Vocês, mais jovens, não viveram. Os mais idosos, como eu, pouquinho mais, pouquinho menos, viveram esse tempo. E vão se lembrar se lerem esse livrinho. E aí, o começo do livro é assim. Eu divido em 5 capítulos. E os capítulos já são mitológicos, porque olha os nomes. Eu vim ver isso depois. Fiquei surpreso. Os nomes dos capítulos são os seguintes. Capítulo 1, antes do começo. Capítulo 2, o começo. Capítulo 3, o meio. Capítulo 4, antes do fim. E capítulo 5, o fim. Isso é um tempo mitológico, porque não tem data marcada. E mais uma vez, aí escorregou uma linguagem mitológica, porque eu começo, antes do começo, eu começo o livro assim. Naquele tempo, em um futuro distante, que já se perde na memória, os circos percorriam as vilas do reino com seus bichos e mágicos, como hoje, exceto pelos bichos que já não podem ser enjaulados para trabalhar de graça até o fim da vida, como se fossem escravos. Ainda há escravos, como se fossem bichos, sem consciência da sua alma. Mas não há mais bichos no circo, como antigamente. Então, eu comecei esse parágrafo e comecei o livro com a expressão naquele tempo. Se você for religioso, naquele tempo é linguagem bíblica. Os evangelhos começam assim. Naquele tempo disse Jesus, naquele tempo escreveu Jesus, tal. Quem conhece? Eu não conheço a Bíblia, mas quem conhece vai saber disso. Então, pessoal, essa é uma das facetas da literatura. Espero que tenham gostado. Gostou? Curta, reveja de novo, mande mensagem, faça como quiser. Tem a forma de contato aí. E esses vídeos irão para o meu site, que eu estou inaugurando agora no começo do ano. Também só de literatura. Prosa, poesia, casos, mini-contos, dica de livro, um monte de coisas num site chamado marcocotrim.com.br. Também tem um blog e lá eu vou convidar, quando estiver em pleno funcionamento, eu vou convidar as pessoas a mandarem os seus escritos, seus artigos, seus contos, se quiserem publicar no site. Tá bom? De graça, óbvio, pelo amor de Deus, não é meio de ganhar dinheiro, é meio de se divertir, de viver, de enriquecer a minha vida sem dinheiro. E a de vocês, eu espero. Muito obrigado, um grande abraço, um beijo, até o próximo vídeo.